parado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos dois ou três ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, Todas as vezes quebrantado, só quero te falar. Teu é o reino, a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. amém. Teu é o reino, A glória pra sempre. teu é o domínio. E o poder. Amém.
nós te desejamos outra vez aqui. Aleluia. Glória a Deus. Ser bem-vindo, Espírito Santo. Ser bem-vindo na nossa casa. Ser bem-vindo na nossa vida. Ser bem-vindo. Bem-vindo, Espírito Santo. Amém, Jesus. Espírito Santo que habita em nós. Sabia que o Espírito Santo não gosta de visitações. Ele gosta de habitações. Amém. Quantos de nós estamos acostumados com o movimento, com o mover, nos enchemos do Espírito Santo, sentimos a presença, somos quebrantados, choramos, nos rasgamos, nos colocamos aos pés do Senhor. Diz que está sem som aqui, para ver se está tudo certo. Os irmãos estão ouvindo? Os irmãos estão ouvindo bem? Diga glória a Deus aí se você está ouvindo. Se você está ouvindo bem, diga glória a Deus. Amém. Tá com som, às vezes é um celular. Se o seu celular estiver sem som, sai da live e entra de novo. Isso mesmo. Quantas vezes nos rasgamos aos pés do Senhor, nos enchemos de alegria e passa talvez um dia Verdade. e a angústia vem de novo, a tristeza vem de novo, e alguns de nós temos a crença que não é de Deus, é uma crença que Satanás coloca, que nós somos assim, que toda vez que nos enchemos, vamos nos esvaziar de novo. Tem uma verdade para você: Deus nos quer ver cheios do Espírito o tempo todo, cheios do Espírito Santo o tempo todo. Se você perceber em algum momento que tem alguma coisa tentando te esvaziar, tentando tirar a presença de Deus, tentando tirar o mover de Deus, a graça, a glória de Deus da sua vida, comece a louvar de novo. Abre a tua boca e comece a louvar. Abre a tua boca e comece a bendizer. Abre a tua boca e comece a dizer: luz do mundo, estrela da manhã, brilha na minha vida. Glória de Deus. Jesus de Nazaré, tem misericórdia de mim. Começa a clamar, abre a tua boca, começa a clamar. E o Espírito Santo, quando você abre a boca e começa a louvar, o Espírito Santo começa a trabalhar. Pegue a Bíblia e declare a palavra de Deus. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, anunciai entre as nações a sua justiça e entre os povos a sua glória. Glória a Deus. Um novo cântico o Senhor tem colocado nos nossos lábios, um hino de louvor ao nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, entrai por suas portas com ações de graça e com hinos de louvor. Glória a Deus. Bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração. Amém. Ó, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Amém, Jesus. Você começa a declarar a palavra, você começa a louvar, você começa a clamar. Sabe o que vai acontecer com a tristeza? Vai embora. Show, tristeza. Ela vai embora, ela vai embora. Ela não fica, porque aonde Deus está, a tristeza não fica. Amém. A tristeza e Deus não combina. A angústia e Deus não combina. Por isso que nós vamos clamar, por isso que nós vamos louvar, por isso que nós vamos bendizer, por isso que nós vamos adorar. Nós somos chamados para adorar. Adorar o tempo todo esse Deus. Adorar em todas as línguas. Nós somos chamados para um ministério profético. Você sabia que você é chamado para as nações? Nós estamos aqui todos para as nações. Por isso que de vez em quando a gente canta um louvor em inglês, em espanhol, em outras línguas aqui, em língua estranha, por causa que o ministério é profético, é nações. Nós estamos todos juntos em nações. Aleluia. Todo culto é extraordinário, toda madrugada é maravilhosa, cada uma é melhor do que a outra. Não sei se você está sentindo isso, mas toda vez que a gente está se reunindo, cada dia está sendo mais mover de Deus, mais poder, mais glória de Deus do que a outra. E a gente não merece isso, nós não merecemos isso.
Vai glorificando, que Deus vai curar os seus rins. Glorifica. Aleluia. Onde está a presença de Deus, os rins vão ser curados. Amém, o Jesus. fígado vai ser curado. Aleluia. O pulmão vai ser Glória curado. a Deus. A Covid vai embora. Glória a Covid a não Deus. fica, ela vai embora. Porque Deus e a Covid não combinam. A Covid é do Satanás. Ela vai embora. Ela vai embora mesmo em nome de Jesus. Começa a orar em língua. Você está aí, vai orando em língua. Vai bendizendo o nome do Senhor. Enquanto nós vamos aqui continuar louvando o Senhor. Se você souber, você louva também. Louva também. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Glória a Deus. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you are my God. You altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Glória a Deus. Aleluia, bendito seja o Senhor, aleluia. Amém. Olha que lindo esse louvor. A luz do mundo, a estrela da manhã. Nós vivíamos em puras trevas, treva tão densa que a gente não conseguia nem caminhar, nem sair do lugar. Verdade. Mas a luz, Jesus é a luz. Ele vem na nossa casa, ele brilha e as trevas vão embora. Amém. E nós conseguimos caminhar, nós conseguimos entender o que a gente não entendia. Luz do mundo, vieste à terra, para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Olha por que nós estamos aqui. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde vieste à terra que criaste, e por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para gostar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. Totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluias, glórias e graças damos a ti, Senhor. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Aleluia. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu
Deus. Aleluia. Jesus. Aleluia. Amém, Senhor. Em João 14, a partir do versículo 15. Pega aí na sua Bíblia, João 14, versículo 15. Aqui há um grande ensinamento da parte do Senhor para todos nós, para a igreja, sobre o amor e a obediência. Amor, obediência e a paternidade. Como esses três estão relacionados, como é, às vezes, difícil compreender o amor e a obediência, mas aqui o Senhor deixou tudo explicado, muito bem explicado. João 14, 15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Quando obedecemos ao Senhor, estamos declarando nosso amor por Ele. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro. Não mais Jesus, mas o Espírito Santo, para estar com vocês para sempre. Olha o versículo 17. O Espírito da verdade. O Espírito Santo de Deus é o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. É um privilégio para nós vermos e conhecer. Olha o que está aqui. Mas vocês, eu e você, vocês que estão aqui, nós, a igreja, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Não os deixarei órfãos. Não os deixarei órfãos. Não somos órfãos. Nós temos um Pai. Voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, porque ele vive. Vocês também viverão. Nós também viveremos. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, olha, novamente obediência. Esse é o que me ama. Ele começa aqui falando que se vocês me amam, obedecerão. E aqui no final ele fala que aquele que obedece os mandamentos são os que o amam. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Glórias e graças damos a ti, Senhor. E no versículo 23, ele respondeu ali a Judas, não os Iscariotes, ele disse: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Aleluia. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Quantas vezes a gente fala: Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo. Te amo, Jesus. Será que amamos mesmo? Será que estamos obedientes à palavra, às orientações? Quantas coisas que o Espírito Santo testifica em nós. E ali no momento de aperfeiçoar este amor em Cristo. Aperfeiçoar o amor é você praticar essa obediência todos os dias. É ler a palavra e falar: Senhor, em nome de Jesus, eu quero viver a tua palavra. Eu quero viver a tua palavra. Não apenas ler, mas viver essa palavra. E o melhor de tudo isso é saber que o próprio Espírito Santo de Deus é quem nos corrige, nos alinha e nos faz ter vontade de viver e nos faz querer ser obedientes, porque Ele está em mim, Ele está em você. Então, que nessa manhã a gente possa clamar por essa obediência, para que o Senhor coloque em nosso coração essa obediência. Porque o amar o teu Deus acima de todas as coisas não pode ser um amor humano. Não é um amor que nós estamos acostumados, talvez, a sentir nas nossas relações, no nosso dia a dia. Às vezes a gente ama até alguma coisa, o nosso carro, a nossa casa, uma roupa, não sei, o seu trabalho. Não é sobre este amor. O amor aqui do Pai é um amor de renúncia, é um amor incondicional. É um amor que está lá em Coríntios. É um amor incondicional. É um amor que não quer nada em troca. É um amor que não é invejoso, que não tem cobiça, que não tem interesses próprios.
E este amor, minhas irmãs, a gente não consegue tirar ele de nós e nem produzir em nós. Somente o Espírito Santo de Deus produz esse amor em mim e em você. É por isso que ele deixou o Consolador. Ele deixou o Consolador para que este amor possa ser produzido em nós. Quando nós não estamos cheios desse Espírito Santo de Deus, quantas vezes nós fizemos coisas e tomamos decisões e falamos coisas que foram fruto da nossa carne, do nosso eu, da nossa razão humana. Nós temos razões para dar e vender, vamos dizer assim. Temos justificativas. E o Senhor, Ele quer algo novo, meu e seu. Ele quer uma obediência. E para nós obedecermos, nós precisamos confiar. Porque muitas vezes nós vamos obedecer a algo que aparentemente talvez não faz sentido algum. Não faz sentido. Às vezes na sua razão humana aquilo nem é bom. Mas obedecer ao Senhor é confiar nele. É saber que Ele está no controle e que Ele cuida de nós. Então nós vamos orar pedindo ao Senhor que Ele coloque este amor e essa obediência. Porque aqui Jesus deixou muito claro que se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Aleluia. E essa obediência, quando nós estamos cheios do Espírito, ela fica mais fácil, mais leve. Você obedece até sem ver. A palavra fala assim, melhor obedecer do que sacrificar, não é? E um certo dia eu falei com o Espírito Santo, eu falei, como que é melhor obedecer do que sacrificar se a obediência, na maioria das vezes, é um sacrifício? Nós já estamos sacrificando. E aí o Espírito Santo me disse, quando o seu coração, minha filha, estiver cheio de mim, a obediência é voluntária, é espontânea, porque você não vai ser mais guiado por si, pela sua carne, pela sua vontade. Você vai ser guiado pelo Espírito Santo. Então não é um sacrifício, é uma alegria. Deixa de ser um sacrifício e se torna uma alegria, se torna um prazer, porque o meu coração está cheio dele. Então é prazeroso. E é sobre isso, né? É viver de regozijo e gozo na presença do Senhor. Sentir prazer e alegria de estar ali, de fazer o que é dele, não mais o que é meu. E muitas coisas nos ajudam a obedecer e a ter esse coração obediente e dócil, um coração ensinável. Sabe como? Leitura da palavra, oração, jejum, estar próximo dele, fazer perguntas, se relacionar com o Espírito Santo. O Senhor quer nos levar a um relacionamento mais profundo com o Espírito Santo. E tratar o Espírito Santo não como um ar, como um vento, mas como uma pessoa. Não como uma energia, um pensamento. Não como um ser que está tão distante de nós, mas como uma pessoa, a pessoa do Espírito Santo. Amém? Nós vamos orar. Senhor, em nome de Jesus. No nome de Jesus, Pai, nós viemos nesta manhã, Senhor. Aqui, Deus, na Tua palavra diz que se nós o amamos, nós seremos obedientes aos Teus mandamentos, às Tuas orientações. Tua palavra diz que o Senhor deixou para nós o Espírito Santo, o Conselheiro, e nós não somos órfãos. Se não somos órfãos, nós temos um Pai, e o Pai sempre tem o melhor para os filhos. O Pai orienta, ainda mais um Pai de amor que Tu és, Deus. Deus é amor, Ele é o próprio amor. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos a Ti que a Tua graça e a Tua misericórdia esteja sobre nós. Pedimos ao Senhor por este amor, Deus, o amor que vem de Ti, que o Senhor encha as nossas vidas, cada célula, cada parte do nosso corpo, todo o nosso ser deste amor. Aleluia. Inclina o nosso coração nesta manhã a obedecer. Retira de nós toda rebelião, toda desobediência, toda negligência, toda indiferença que nos afasta da verdade. Tudo isso nos afasta de sermos obedientes. Nós queremos obedecer, Pai. Queremos obedecer ao Senhor. Crê, Deus. Crê somente em Ti, Pai. Em nome de Jesus. Eu não quero crer na minha razão. Eu não quero crer, Senhor, no meu intelecto. Eu não quero crer, Senhor,
naquilo que muitas vezes o meu coração está inclinado a fazer, mas eu quero crer naquilo que o Senhor quer que eu faça. Crer que o Senhor tem o melhor para mim. O Senhor sabe o melhor para mim. Mesmo que nós passamos por vales, pelo fogo, por muitas águas, o Senhor, a tua palavra nos garante que o Senhor está conosco. O Senhor sempre estará conosco. Nos dê paciência, nos dê sabedoria, nos dê graça. Deus, nos dê discernimento de espírito e entendimento para discernir as muitas vozes. Possamos nos silenciar, Pai, para ouvir somente a tua voz. Que os ruídos, ó Deus, os ruídos ao nosso redor sejam silenciados. Que eles não venham nos atrair para o engano nem para a mentira. Pelo contrário, nós queremos ouvir somente a tua voz. A tua palavra diz que as ovelhas reconhecem a voz do bom pastor. Tu és o nosso pastor, o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor. Não pedimos a Ti nesta manhã nem ouro nem prata, mas o que pedimos ao Senhor é a Tua bondade, a Tua misericórdia e principalmente nos dê um coração obediente a Ti. Um coração que confia no Senhor. Acrescenta-nos a fé, Pai. Acrescente-nos a fé, Deus. A fé que nos faz transpor muralhas. A fé que nos faz olhar a circunstância e viver realmente que aquilo é passageiro, que lá na frente as coisas se ajeitarão e que tudo fará sentido, Pai. No nome de Jesus, eu peço ao Senhor, Deus, visita cada vida, Deus, que está aqui agora conosco. O Senhor conhece os corações, o Senhor sabe do que passa em cada um de nós. Retira, Deus, toda ansiedade, que os anjos do Senhor, Deus, possam visitar agora, com um toque, uma palavra, um toque, Pai, e que o Senhor traga a paz que excede o entendimento, que o Senhor traga cura, milagres, maravilhas, ó Deus, dentro dos nossos lares. É aqui mesmo, Pai, é aqui na simplicidade. O Senhor nasceu, Pai, na manjedoura, um lugar tão simples, e Jesus estava ali. Não é sobre ambiente físico, sobre aparência externa, o que é bonito, o que é feio, não é sobre isso. É sobre Jesus nas nossas vidas. É sobre a presença, Pai, a Tua presença, é isso que faz diferença. O que faz diferença, Pai, é a Tua presença, não é a beleza externa, não é o tamanho de um lugar, se é grande, se é pequeno, não é o número de pessoas ao vivo, online ou seguindo alguém, é a Tua presença. É a Tua presença que faz toda a diferença. Não é sobre presentes, mas é sobre a Tua presença. Em nome de Jesus, nós clamamos pela Tua presença. Se o Senhor não for, nós não queremos ir, Deus. Nós vamos ficar parados se o Senhor não for conosco. Que o Senhor possa nos levar, Deus, aonde o Senhor quer, Senhor, que estejamos. E que as portas do Senhor sejam abertas, Deus, nessa semana. Colocamos essa semana diante do Senhor. O Senhor já sabe o que virá. Eu peço a Ti, em nome de Jesus, que as portas que são Tuas nas nossas vidas sejam abertas. Todo cadeado, todo ferrolho quebra agora, em nome de Jesus. E todas as portas que não são Tuas, Pai, fecha, Deus. Não nos deixe enganados. Satanás tem feito muitas coisas que parecem ser perfeitas, que parecem ser maravilhosas, que parecem ser Tuas, mas não são. Em nome de Jesus, não nos deixe enganados, ó Deus. Fecha todas as portas que não são Tuas. No nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Ó Senhor, que o Senhor, Deus, guarde, Deus, a nossa casa, os nossos filhos. Aquilo que é Teu, Pai, irá se cumprir na terra. Aquilo que é Teu irá se cumprir, que toda ideologia, toda fábula, toda mentira, todo engano de Satanás que tem sido contado e que tantas pessoas dentro das nossas casas, às vezes do nosso lado, têm acreditado, Deus. Tantos enganos, ó Pai, que tudo isso cai por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que a verdade venha. Tu és a verdade, o caminho e a vida. E que o Senhor acrescente no nosso coração o amor, Deus. O amor que Te ama acima de todas as coisas. O amor capaz de nos fazer, Deus, sermos obedientes ao Senhor. Por amor, Deus, e não por medo. Não por alguma ameaça, mas por amor, por alegria, por ser prazeroso, por ser maravilhoso estar contigo e caminhar contigo, Senhor.
No nome de Jesus, Pai, nós colocamos diante de Ti as nossas vidas. E que o Senhor continue a falar conosco, Pai, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Amém. Quantas coisas o Senhor já tem falado ao nosso coração nessa manhã. Ele fala através do louvor, Ele fala através de uma oração, Ele fala às vezes através do vento fresquinho que bate nas suas costas, no seu rosto. Você está com a janela aberta aí, e esse vento vem para nos mostrar que Deus é aquele que nos refrigera, que nos traz o alívio. Muitos de nós talvez estamos passando momentos difíceis, um deserto muito grande, caloroso, passando pela fornalha. E esse vento fresco batendo em nós nos lembra daquilo que o Senhor faz. Refrigera a nossa alma. Ele nos refrigera. Toda vez que nos encontramos com o propósito de louvar a Deus e de ouvir a voz dEle. Recebemos aquilo que Ele tem para nós. E nós queremos declarar nessa manhã: Senhor, Papai, nós não queremos ouvir o que queremos, aquilo que a gente quer ouvir. Nós não queremos ser assim mais. Senhor, fala isso comigo, fala o que eu quero ouvir. Nós não queremos isso mais, Senhor Deus. Nós queremos ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco. Nós queremos ouvir a Tua voz, aquilo que o Senhor tem, o melhor para nós, uma direção, uma cura, uma libertação, uma palavra de perdão. Nós queremos ouvir um puxão de orelha que às vezes precisamos, mas nós queremos ouvir a Tua voz, aquilo que Tu quer falar conosco. E nessa manhã nós vamos estudar sobre uma personagem da Bíblia. Nunca um personagem está sozinho, né? Sempre ele tem outros personagens juntos. E a Bíblia ela é feita de histórias. Deus sabe que o ser humano é um contador de histórias. O ser humano é um colecionador de histórias. Quantas histórias de vida você tem? Você já parou para se perguntar, para pensar sobre isso? Alguns de nós têm 30 anos, outros têm 20, outros têm 50, outros têm 70, outros têm 80, tem gente com 100 anos. Quantas histórias? Somos colecionadores de histórias, histórias da nossa vida. A matéria chamada história, que a gente estuda na escola, é uma das disciplinas mais antigas da humanidade. É através da história que nós ficamos sabendo do que aconteceu no passado. É através da história que nós temos compreensão e entendimento do que acontece no presente, do que acontece hoje. E é através da história que nós nos preparamos para o futuro. E Deus usa a história. Deus usa a história da Bíblia, recheada de personagens, com suas tramas, com seus enredos, para que nós possamos, como seres humanos, nos identificar com a história desses personagens. Então, toda vez que você lê um versículo da palavra de Deus, isso mesmo, Simone, 43 anos, colecionadora de história. É isso mesmo, você entendeu. Toda vez que olhamos para a palavra de Deus, meditamos na palavra, nós nos identificamos com algum desses personagens. Então, nós não lemos a Bíblia à toa. Nós lemos um versículo, um capítulo, e algum daqueles personagens, o Espírito Santo vai nos conectar com a história desse personagem, e pela identificação que nós teremos com a história desse personagem, Deus vai derramar a mesma bênção que Ele derramou sobre esse personagem, Ele vai derramar sobre as nossas vidas, amém? Então, quando nós nos conectamos, o Espírito Santo nos conecta com a história desse personagem, a mesma bênção que Deus derramou, os mesmos princípios que esse personagem aprendeu,
o mesmo perdão que ele recebeu, a mesma cura que ele recebeu, a mesma libertação que ele recebeu, nós recebemos hoje aqui no presente. Glória Pode a ter Deus. passado 3.500 anos, que algumas histórias a gente lê, tem 4.000 anos que aconteceu. Não tem problema. Deus é um Deus atemporal. Deus não está vinculado nesse tempo nosso. Ele é além, ele é o Kairos. Ele está além. Então ele traz a bênção que ele derramou lá, ele derrama aqui, porque a bênção é da eternidade. A bênção é eterna. Vamos lá no livro de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17. Nós vamos ler até para podermos compreender mais. Vamos ler a partir do versículo 1. 1 Reis 17. 1 Reis 17, a partir do versículo 1. Olha que história, hein? E Elias, o tisbita, que era dos habitantes de Gileade, disse ao rei Acabe: como vive o Senhor de Israel, diante do qual me ponho de pé, não haverá orvalho nem chuva nestes anos, senão segundo a minha palavra. Amém. E a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente e te ocultes junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E será que tu beberás do ribeiro, e tenho ordenado aos corvos que te alimentem ali. Amém. Assim, ele se foi e fez segundo a palavra do Senhor. Olha só, Elias, um homem obediente, hein? Porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, e pão e carne ao entardecer. E ele bebia do ribeiro. E sucedeu, depois de um tempo, que o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. E a palavra do Senhor veio até ele, dizendo, de novo o Senhor falou com Elias: levanta-te, vai-te a Sarepta, a qual pertence a Sidom. Não era nem na região de Israel. Era na terra de Sidom, mais ao norte. Nós estamos lendo 1 Reis 17, já estamos no versículo 9. Levanta-te e vai a Sarepta, a qual pertence a Sidom, e habita ali. Eis que eu tenho ordenado uma viúva que te sustente. Até aqui, depois nós prosseguimos. Elias, um homem que nem é falado na Bíblia antes desse versículo, ele aparece do nada, de repente ele cai na Bíblia no versículo 1. Ele é de uma cidade qualquer, sabe aquela cidade assim, onde é que você mora? Eu moro lá em tal cidade. Eu falei assim, não sei onde que é isso não. Aí você tem que falar o nome de uma cidade grande, perto, para o pessoal se situar de onde você é. É mais ou menos igual isso. Então, ele era um homem que aparece do nada, um personagem que cai na história, de uma cidade, talvez sem relevância, que é desconhecida, porque é o único momento que é citada essa cidade na Bíblia aqui, depois não cita mais. Mas esse personagem, ele é um personagem diferente, porque mesmo não sendo de uma família importante, mesmo não sendo conhecido, mesmo aparecendo do nada, mesmo sendo de uma cidade sem importância, de uma família talvez sem importância, ele tem uma missão muito importante. Deus levanta ele e coloca ele na frente do rei Acabe. Não é qualquer pessoa que vai na frente do rei. Ainda mais vira para o rei e dá uma mensagem ruim. Uma mensagem que ele não vai gostar. Então ele entrega uma mensagem assim, ó, não vai chover. Não vai chover, não vai cair orvalho, nem nada. Nesses próximos anos, 3 anos e meio. E ali Deus fala novamente. Então nós vemos esse personagem, é um personagem acostumado a ouvir a voz de Deus. Elias ouve a voz de Deus, só que ele não ouve só.
Você percebe que Elias, esse personagem, quando Deus fala com ele, rapidamente ele levanta, porque a palavra sempre é assim, ó. Levanta-te, vai-te daqui para lá. Na hora que Elias ouve a voz de Deus, esse personagem, ele se põe de pé e ele começa a caminhar. Então Elias, esse personagem, ele é obediente. Ele não é um personagem qualquer que só ouve a voz de Deus. Porque nós vemos na Bíblia milhares de personagens que ouviram a voz de Deus, mas infelizmente não obedeceram à voz de Deus. Mas esse personagem Elias, ele é diferente. Ele ouve e ele obedece. Amém. Ele ouve e ele obedece. Então ele sai dali e vai para um ribeiro, que é um riacho, é um filete d'água temporário, que só existia quando havia chuva. E você presta atenção. Deus não manda ele ir para o Rio Jordão. Deus não manda ele ir para um rio permanente. Deus não manda ele, vai lá para o Rio Nilo, lá aquele rio não seca nunca. Não, Deus não faz isso. Deus manda ele ir para um rio que é um rio permanente. É um rio temporário. É um rio que só existia na época da chuva. Mas espera aí, não faz sentido isso, porque se ia parar de chover, então quer dizer que aquela bênção seria uma bênção temporária. Mas ele obedece, ele não questiona. Sabe por quê? Porque Elias, ele não andava pela razão. Ele não obedecia a Deus na razão. Ele obedecia a Deus pela fé. Porque ele cria que o Deus que estava levando ele para Querite, um ribeiro temporário que só havia água na época da chuva, Deus mandou ele ir para ali, ele vai para ali. Ele não questiona. Você vê que ele não questiona, Deus, eu vou... Mas, peraí, Deus, daqui a uns dias a água vai acabar nesse ribeiro, o que eu vou fazer lá? Não, ele não questiona, não. Ele vai. Porque Elias é um personagem que ele obedece a Deus não pelo que vê, não pelo que ele sente, pelas emoções, mas ele obedece a Deus por aquilo que ele crê. Ele crê que Deus mandou e Deus vai fazer, Deus vai suprir a necessidade dele, ele vai. Mesmo se não faz sentido. Olha só, talvez através dessa primeira parte desse personagem aqui, você já está se identificando com esse personagem. Talvez o Espírito Santo está te conectando com a história de Elias, com esse personagem de Elias. Então, fica atento, fica ligado, porque o Espírito Santo vai ligar a rede Wi-Fi nossa com esse personagem. Nós vamos nos conectar nessa história. Amém. E isso vai falar conosco. E essa palavra vai transformar as nossas vidas. Mas calma que tem muito ainda. Ixi, é só o início. Olha só. Ele está lá alimentado por corvos. De manhã, os corvos traziam pão e carne, à tarde trazia pão e carne. Primeiro, corvo só come, né? Corvo não traz nada. Corvo, ele devora. Corvo, ele não é provedor. O corvo não provê. O corvo, ele é sugador. Ele é um pássaro que come, que devora as coisas. Mas Deus usa o que Ele quer, da forma que Ele quer, Amém. mesmo se não faz sentido. Glória a Deus. Pode ser contra a natureza, pode ser esquisito, pode ser qualquer coisa que for. Fala assim, não, mas não faz sentido isso. Não faz sentido, é uma porta tão pequena. É algo impossível de acontecer. Deus pode usar isso. Mais uma vez, Deus fazendo as coisas não da forma que a gente pensa, mas como Ele quer. Ele pode usar corvos. Amém. Ele usa quem Ele quer. E Elias recebendo aquilo todo dia. Ele não questiona, ele fala assim, Senhor, isso não faz sentido. Não, ele só come do pão e só come da carne, ele só recebe. Amém, Jesus. Ele não questiona de onde está vindo, ele não se importa. O recurso, Deus dá o recurso de onde Ele quiser. Da onde Ele quiser brotar o recurso, a gente só recebe. Muitos personagens na Bíblia tiveram dificuldade de receber presentes, de receber uma dádiva, de receber uma oferta, de receber um elogio, de receber uma ajuda. Quantos de nós temos dificuldade de receber ajuda, de receber auxílio, de receber um socorro, de receber uma mão que é estendida a nós, de receber, às vezes estamos passando dificuldade, vem alguém e fala assim, eu vou pagar isso aqui para você, eu vou comprar isso aqui para você. Aí a gente, por causa do orgulho, diz, não, isso não. Elias é um personagem diferente, ele recebia tudo.
Ele recebia porque ele sabia que quem estava dando era Deus. Quando o recurso vem e a gente não quer, a gente nega ajuda, a gente nega auxílio, a gente não recebe aquilo, nós estamos negando e rejeitando o nosso próprio Deus. Porque Deus tem nos dado recursos. Ele vem de muitas formas, de muitas maneiras. Mas não para aí a história desse personagem, Elias, um homem de Deus. De repente, o ribeiro seca. E ele sabia que ia secar. Porque Elias não é bobo, mora naquela região. Ele já conhecia essa região do ribeiro de Querite, que é próximo da cidade da onde ele nasceu. Então ele já conhecia ali, ele sabia. Mas ele não questiona. Acabou. Será que ele desesperou esse personagem? Será que ele começa a arrancar os cabelos? Será que ele começa a perder noite de sono? Será que... Não. Ele fica quietinho, tranquilo, só esperando. Esperando, sabe por quê? Porque Deus levou ele ali até certo momento. Deus levou ele ali até no momento certo, que a próxima bênção já estava sendo preparada. Então, às vezes, Deus esgota uma fonte porque ele tem outra que ele abre. Às vezes, uma fonte seca porque tem outra que será aberta, que já está aberta, preparada. E olha o tanto que é maravilhoso isso. Às vezes nós estamos recebendo de uma fonte, nós estamos com uma bênção de Deus e de repente essa bênção seca, essa bênção para. Mas Elias não se preocupou, porque ele sabe que o Deus que abriu uma fonte e que ela seca, Deus já tinha preparado outra bênção, outra fonte para ele. Amém, aleluia. Elias descansa. E o Senhor aparece para ele, porque ele está descansado, ele não está preocupado, não está perdendo noite de sono, não está tomando ansiolítico, não está ligando para as amigas, para os amigos o tempo todo, pega o celular, vai ligar para as amigas. Não, ele não faz isso. Ele está sozinho naquele ribeiro de Querite, que aquele momento ia ser só Querite, nem ribeiro tinha mais. Acabou a água. Aí o que acontece? Gente está se sentindo sozinho agora. De novo, muitos estão se sentindo sozinhos. Mas nós não estamos sozinhos. O Deus de amor, o nosso Pai está conosco. Mesmo se a gente não vê. Mesmo se a gente não sente. Mesmo se não está fazendo sentido. Se não é da nossa razão, o entendimento, a gente não consegue entender. Deus nunca nos abandona. Deus não abandonou Elias. Mas a gente tem que saber o Deus que tem. Elias sabia o Deus que ele tinha. E Elias ali recebe de novo, no versículo 8. E a palavra do Senhor veio a ele dizendo, olha lá, ele lá, a fonte acabou. Os corvos pararam de levar alimento. O ribeiro seca, não tinha mais água. E aí? E aí que veio a voz do Senhor de novo. Quando nós descansamos, nós somos capazes de ouvir a voz de Deus. Quando nós permanecemos em silêncio. E para ter silêncio, nós precisamos, às vezes, parar de falar. Parar de reclamar. Parar de murmurar. Parar de questionar. Quando nós fechamos os nossos lábios e ficamos em silêncio, Deus começa a falar. Amém. É no silêncio que Deus fala. Nós calamos a nossa boca. Nós vamos para o secreto. E Elias estava no secreto, sozinho ali, sem corvo, sem água, sem nada, só ele. Não tinha mais nada. E Deus veio e falou. Versículo 9, capítulo 17, versículo 9. Levanta-te e vai a Sarepta, a qual pertence a Sidom, e habita ali. Eis que tenho ordenado uma viúva que te sustente. Olha a fonte que já estava aberta lá. Aqui secou, mas Deus já abriu outra lá. Aqui parou, mas Deus já providenciou outra lá. Elias, dentro do coração dele, provavelmente ele se encheu de alegria. Eu sabia que o meu Deus, o meu Pai cuida de mim. Eu sabia. Amém, Jesus. E você sabe o que Elias faz? Ele não fica lá deitado no ribeiro de Querite, que nem ribeiro é mais. Ele levanta. Pega o embornar, pega o chinelinho, ó. Bora. E ele começa a caminhar. E é longe. Pensa o tanto que é longe da onde que ele estava até chegar lá nessa cidade. Mas ele vai.
E talvez ele gastou dias para chegar lá. Mas ele foi. Assim, ele se levantou e se foi a Serepta. E quando chegou ao portão da cidade, eis que a viúva estava lá juntando gravetos. E ele a chamou e disse: retira para mim, rogo-te um pouco de água em um vaso, para que eu possa beber. Ele estava com sede. Tinha caminhado muito, já estava alguns dias, talvez, sem beber água. E enquanto ela estava indo retirá-la, pegar água para ele, ele a chamou e disse: traze-me, rogo-te, um bocado de pão em tua mão. E ela disse: vive o Senhor teu Deus. Amém. Nem um bolo tenho, senão um punhado de farinha em uma vasilha e um pouco de azeite em uma botija. E eis que estou juntando 2 gravetos, para que eu possa entrar e preparar para mim e para o meu filho, para que possamos disso comer e morrer. Mais uma vez, parece que não faz sentido. A fonte de um lugar seca, a bênção acaba para aquele personagem Elias. Deus fala para ele que já tinha levantado uma viúva para abençoar ele. Amém. Mas chega lá, os olhos dele não vê isso. Sabe o que ele vê quando Elias chega lá? Vê uma mulher provavelmente definhando de tão magra. Vê um filho, um outro personagem, tem a mulher, a viúva, o seu filho, um outro personagem magérrimo, só osso e pele. E para complicar a história ainda, não tinha farinha suficiente nem para fazer um pedacinho de bolo para os dois, para a viúva e para o seu filho. E tinha algumas gotas de azeite. Não faz sentido. Mas Elias, novamente, esse personagem não questiona. Ele não questiona. Aleluia. A mulher fala que não tem. Mas Deus falou que tinha. Porque não é por aquilo que ele via, é por aquilo que ele cria. Oh, aleluia. Amém, Jesus. Não é por aquilo que ele via, não é pelo o que os nossos olhos veem, não é por aquilo que nós cheiramos, não é por aquilo que nós palpamos, é por aquilo que nós cremos. Se Deus falou, está preparado, mesmo se nós não enxergamos. Glória a Deus já preparou. Amém, Senhor. Aleluias. E Elias não fica satisfeito com aquela resposta de escassez, com aquela resposta de porta fechada, com aquela resposta de desesperança daquela personagem, da viúva. Porque ela fala: eu não tenho nada, a não ser um pouquinho que eu vou fazer para mim e para o meu filho, e nós vamos morrer, nós vamos comer e morrer. Não tem mais esperança para nós, profeta. Que é isso? Não faz sentido. Você quer que eu prepare um bolo para você se eu não tenho nem para mim e para o meu filho? Isso não faz sentido. Isso não tem lógica. Mas Deus não trabalha com lógica. Aleluia. Deus não trabalha com sentido. A matemática de Deus é diferente. As medidas de Deus são diferentes. As porções de Deus são diferentes. Receba isso. As porções de Deus são diferentes. Glória a Deus. A quantidade de Deus é diferente. Aleluia. A matemática de Deus, a multiplicação de Deus é diferente. O coeficiente que ele usa é o coeficiente da eternidade. Multiplica eternamente. Matemática diferente. Glória a Deus, glória a Deus. É um teorema da eternidade.
E Elias vira para ela e fala assim, ó, não temas. Não temas. Ela tinha certeza que ia morrer. Já estava pele e osso. O seu filho, ela virava para o outro personagem, o seu filho estava pele e osso. Já não tinha mais esperança. Aquilo que estava acontecendo na vida de Elias não era só para Elias ser abençoado. Então, presta atenção, pega para você. Muitas das dificuldades que nós passamos da nossa vida, Deus vai usar como uma porta, como uma estratégia, como um meio para abençoar outras vidas também. Então, a minha dificuldade, a minha necessidade, Deus vai derramar em mim e através de mim. Elias foi lá para ser sustentado, mas Deus levou ele lá para dar uma bênção. Quem acaba sendo abençoado não é só Elias. Quem precisava de uma bênção também era aquela viúva e o seu filho. Não temas, Elias fala para aquela personagem, para a viúva. Vai e faz tu como disseste. Porém, disto faz primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-me, e depois faze para ti e para o teu filho. Sabe o que Elias firmado naquilo que Deus falou, essa mulher vai me sustentar. Então eu preciso de insistir com ela para ela fazer alguma coisa para mim, nem que seja um pedacinho de bolo. Ele fala para ela assim, eu sei que você vai fazer, tem pouco, mas faz um pouco do pouquinho, sabe, o pouquinho do pouquinho. Pega o pouquinho que você tem, divide ele comigo. Sabe aquele recurso quase que escasso, quase que não tem nada que a gente tem na nossa mão? Às vezes Deus fala assim, ó, reparte isso. Divide isso. Entrega isso. Quando aquela viúva fez isso, ela estava obedecendo a Deus. Porque o personagem Elias estava ali em nome de Deus. Ele foi enviado de Deus ali. Então, ele estava em nome de Deus. Tudo que ele falava ali era a voz de Deus. Ela obedeceu o personagem Elias, obedecendo a Deus. Porque assim, quando ela foi fazer o bolo, aí Deus tomou Elias, aquele personagem, e ele disse, olha só, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, o pote de farinha não se consumirá. Aleluias. Tampouco o vaso de azeite faltará, até o dia em que o Senhor enviar chuva sobre a terra. Não vai faltar. Por causa da obediência daquela personagem, a voz de Elias, que estava sendo a voz de Deus, é obedecer a Deus em tudo. Mesmo se não faz sentido, eu vou continuar obedecendo a Deus. Não faz sentido, eu vou obedecer. Não quero, mas eu vou obedecer. Mesmo querendo obedecer, eu vou obedecer. É obediência acima de tudo. Como foi falado hoje, na ministração, que o meu amor ministrou a palavra, falou que obedecer é mais importante do que sacrificar. Ela recebeu uma bênção. Enquanto não choveu, a farinha do pote dela, da panela dela, se multiplicava. Ela tirava para fazer um bolo cedinho, para ela e para o menino e para o Elias. À tarde ela chegava lá, a farinha tinha enchido de novo. Ela fazia mais um bolo no almoço, tirava parte daquela farinha, a farinha enchia de novo. Isso é o mistério de Deus, é a forma que Deus trabalha. Nunca vai faltar nada para nós. Glória a Deus. Nunca vai faltar nada. E nós vamos ter abundância. Quando nós estamos obedecendo a Deus, a gente usa o recurso, mas Deus traz novo recurso. A gente usa o recurso, Deus traz de novo. E ela fez segundo o dizer de Elias. Comeram ele e ela e a sua casa muitos dias.
Mas não para por aí a história. De repente, parecia que estava tudo bem. Parecia que estava uma benção a casa. O que ela precisava era de farinha, de azeite, estava tudo com fartura. Todo mundo estava comendo e se alimentando. Mas de repente, acontece algo. E sucedeu, depois dessas coisas, versículo 17, que o filho da mulher da senhora da casa caiu em enfermidade. E a sua enfermidade era muito grave, até que ele não restou mais fôlego. O filho dela morreu. Parecia que estava tudo bom com aquele personagem, aquela viúva, o seu filho. Estava tudo bem, a história estava boa, estava uma história gostosa de ouvir. Sabe uma história com um final feliz? Parece que era uma história com um final feliz. E de repente, esse final que parecia estar feliz já não era mais feliz. Era de pranto, era de luto, porque o filho dela, esse personagem, morreu. E muita coisa começa a ser mexido dentro daquela mulher, daquela personagem. Ela começa a pensar, ela começa a olhar para o seu presente, ela começa a olhar para o seu passado. E ao olhar para o seu passado, ela se lembra de algo. E ela disse a Elias: o que tenho que fazer contigo, ó tu homem de Deus? Vieste até mim para chamar-me a lembrança do meu pecado e para matar o meu filho? Quando ela não entende mais nada. Amém. Quando ela não faz sentido, o final que era feliz ficou um final de luto e pranto. Ela começa a analisar, e ao analisar o seu passado, traz à memória dela um passado ruim, uma história ruim de vida que ela teve. Eu não sei o pecado dessa mulher. Eu não sei o que ela fez, mas provavelmente foi algo grave aos olhos humanos. Talvez foi uma mentira, algo que ela fez e escondeu do seu esposo que morreu, algo que ela fez e escondeu dos seus filhos, algo que ela escondeu dos sacerdotes, algo que ela escondeu dos seus vizinhos, que ela escondeu da sua família, mas que ela não esconde de Deus. Porque Deus usou aquela oportunidade para trazer à memória dela algo que estava oculto, que estava escondido. Você sabe por quê? Porque Deus tinha para aquela personagem não apenas uma bênção física, uma bênção de suprimento da sua necessidade física, que era comer. Deus tinha para ela também uma bênção espiritual. Aleluias. Não adianta eu ter comida todo dia se eu viver carregando um pecado, uma culpa dentro de mim, que não me deixa viver, que me atrofia, que me adoece. Não adianta. Não adianta. Não adianta nós termos tudo na mesa, termos um carro, uma casa para morar. Não adianta nós termos escolas boas para os filhos, se vivemos carregando culpa do passado, se vivemos carregando pecados ocultos, se somos atrofiados, somos adoecidos, somos cativos e presos por isso durante a nossa vida. Mas Deus levou Elias, um personagem levantado por ele, para ir até na casa daquela viúva, para ela ser liberta do seu passado, para ela ser curada, para ela ser perdoada, para ela ser tratada por Deus. Algo que ninguém nunca fez, mas que Deus queria fazer. E Elias clamou, e Elias lhe disse: dá-me o teu filho. E ela o retirou do seio e fez subir para o sótão. Então ele
onde Elias habitava, e deitou sobre a sua própria cama. E ele clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, tu trouxeste também o mal sobre a viúva com que me hospedo, ao matares o teu filho. E ele, estendendo-se sobre a criança 3 vezes, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, suplico-te que permitas que a alma desta criança retorne a ela novamente. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma da criança voltou a entrar nela, e ela reviveu. E Elias tomou a criança e fez descer da câmara para dentro da casa, e a entregou à sua mãe. E Elias disse: vê que o teu filho vive. E a mulher disse a Elias: agora por isto eu sei que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Amém, Jesus. Já não precisava mais daquele espinho. Já não precisava mais. Deus ressuscitou aquela criança e toda a casa foi abençoada. E tiveram finalmente um final feliz. Mas um final feliz não porque eu acho que é um final feliz, mas é porque Deus escreveu esse final feliz. Deus disse que é feliz. Que Deus abençoe você e sua casa. Amém, em nome de Jesus. Fala do Deus, tá aqui depois. Deus tem nos levantado, todos nós, nessa última hora, para a obediência. Amém. Obediência pela fé. Não é porque eu gosto de obedecer, porque eu quero obedecer, porque faz sentido obedecer, mas nós obedecemos porque Deus nos mandou obedecer. E na obediência a provisão, na obediência a cura, na obediência a milagre, na obediência a libertação, na obediência a perdão, na obediência a ressurreição. Amém, Senhor. É isso mesmo. Você que está conosco no YouTube, quase 250 pessoas. 250 pessoas. Nós estamos aqui no Instagram também com 160 pessoas. 160 com mais 250, 400 irmãos e irmãs conectados numa só fé, num só amor, num só espírito. Deus está aqui dentro da nossa casa. Nós estamos sentindo a presença de Deus. Nós cremos que Ele está aqui. E Ele está aí dentro da sua casa também. Amém. Amém, Sandra. Esse ministério, Deus tem nos levantado para abençoar a sua vida. Deus tem te levantado também para abençoar a nossa vida, para abençoar uns aos outros. Muitas coisas Deus tem feito. Deus tem curado enfermos. Deus tem liberto cativos. Deus tem perdoado os nossos pecados. Amém, Jesus. Deus tem feito cura no nosso interior. Aleluia. Deus tem quebrado maldições. A palavra diz que quando nós confessamos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e Ele nos perdoa. Fiel e justo para nos perdoar. E quando nós confessamos a alguém, nós somos curadas. Ore ao Senhor para que você tenha uma irmã em Cristo, alguém que você confie, que você possa trazer à luz aquilo que talvez você tenha guardado durante tanto tempo da sua vida, por vergonha, por medo. Eu já tive essa situação, essa circunstância de guardar coisas que eu fiz no passado por vergonha ou medo. Mas o Senhor, Ele quer nos libertar disso, dessas amarras. Porque enquanto a gente esconde, fica ali em trevas, fica na mão de Satanás. E fica ali, tem uma passagem em Provérbios, eu acho que diz que o pecado guardado, ele fica batendo na nossa mente como um martelo. Vai nos martelando, nos ferindo, nos adoecendo, trazendo doença para os ossos, até fisicamente. Então, Davi falava assim: enquanto eu calei o meu pecado, os meus ossos se adoeceram. Mas quando eu confessei, eu fui curado. Então, que você possa ter essa pessoa aí, né? Alguém. Eu recebo muita gente que me chama e confessa ali coisas que nunca tiveram coragem de confessar a ninguém. E ali a gente ora por essa pessoa para que realmente haja luz aonde há trevas, porque enquanto eu ficar ali nas trevas, é como se nós dessemos
para Satanás uma nota promissória, de onde ele tem direito de algo. E ele não tem mais direito de nada sobre as nossas vidas, porque é o Senhor, nós já entregamos a nossa vida ao Senhor. Amém? É engraçado porque eu nem sabia o que o Veríssimo ia trazer hoje de manhã. E a direção do Senhor na intercessão, no início aqui, né, deste momento, foi orar pelo coração obediente. Ali em João 14, 15, né, que eu li. Por este coração obediente, a gente não combinou nada, eu nem sabia que ele ia... Mas é o Espírito Santo. É o Espírito Santo mesmo. Essa obediência não é... Tem muita gente que pensa assim, eu não quero servir a Deus não, porque tem que abrir mão de tanta coisa, não pode isso, não pode aquilo. Olha, tudo aquilo que eu já abri mão, e todos os dias eu abro mão de mais coisas, não foi amando de ninguém, não foi por obrigação, mas é uma santificação. A santificação é um passo. A cada dia, quanto mais próximo do Senhor a gente vai, quanto mais perto de Deus a gente vai ficando, mais próximo dele, nós vamos caminhando, nós vamos nos santificando, e isso é espontâneo, é natural, é o Senhor que vai tirando de nós. É o Espírito Santo que vai retirar. João 14, 15. Obrigada, Mila. É o Espírito Santo de Deus que vai nos testificando aquilo que está bom, aquilo que não está bom. Dentro da nossa casa, quantas vezes eu olho para um objeto que às vezes eu ganhei de alguém ou eu trouxe de algum lugar e o Espírito Santo testifica no meu coração, retire isso daí. Porque o Senhor conhece todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas, aquilo que a gente nem sabe, Ele sabe. Então, que a gente realmente tenha esse coração obediente, né? Mesmo parecendo loucura, nós vamos obedecer. Amém? Em nome de Jesus. Nós estamos recebendo pessoas. Se você ainda não tem um local para congregar, né? Se você não está ligado em nenhuma igreja local, você é muito bem-vindo a se tornar membro da nossa igreja, da Original Church, que é esse ministério que Deus tem levantado a nossa família, uma igreja original, uma igreja primitiva, que ora, que lê a palavra, que medita na palavra, que busca obedecer ao Senhor, que louva a Deus todo o tempo. Então essa igreja original, essa Original Church, nós continuamos recebendo novos membros. Semana passada várias pessoas nos procuraram, nós recebemos elas como membros. Importante nós dizermos que dentro desse processo da obediência, né, nós temos conversado com muitas pessoas e temos percebido que muitos irmãos estão com problemas e dificuldades financeiras. Elas podem vir por vários motivos. Elas podem vir por falta de sabedoria em usar o dinheiro. Elas podem vir talvez por uma necessidade extrema que teve, por exemplo, uma necessidade de uma cirurgia, não tinha um plano de saúde, tinha que às vezes se desfazer de bens ou pedir empréstimos. Mas na maioria das vezes, sabe o que a gente percebe? Que as dificuldades financeiras, elas vêm porque o migrador, o devorador e o gafanhoto têm entrado nas suas finanças. E simplesmente pelo fato de não obedecer princípios da palavra de Deus. E o grande princípio da palavra de Deus, que é a única ordem, a permissão que Deus dá, que nós podemos fazer prova de Deus. Está em Malaquias 3:10. Trazei os vossos dízimos e as vossas ofertas à casa do Senhor, para que não falte mantimento. E fazei prova de mim, se eu não abrir a janela dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medida. É o dízimo e as ofertas. E talvez você tenha uma igreja local que você já está afiliado, mas você não está entregando o seu dízimo lá. E nós incentivamos você a ir lá na sua igreja e entregar o seu dízimo e as suas ofertas lá na sua igreja. Agora, se você não tem um local, você não está numa igreja, e você precisa entregar os seus dízimos e as suas ofertas, você é muito bem-vindo em dizimar e ofertar nesse ministério. O Pix para oferta tá aqui no Instagram, e no YouTube é o 629
9297-3873. Você pode entregar os seus dízimos, as suas ofertas. Você pode mandar uma mensagem para nós no direct ou no WhatsApp, que nós vamos orar pela sua vida financeira. Tem muitos que nos chamam, eles entregam a oferta, nos chamam no WhatsApp e nós oramos por eles, fazemos uma oração para que Deus possa confirmar essa semente que é lançada. Esse é um princípio de obediência. Então, se você lá na sua igreja não está entregando, na igreja que você já frequenta, entregue, obedeça ao Senhor. Amém. Que Deus vai mudar isso. Amém. Nós precisamos de irmãos e irmãs com prosperidade financeira. E prosperidade não estamos falando nem andar de Ferrari, não. É ter aquilo que a gente precisa para o nosso dia a dia, para a nossa subsistência, poder pagar as coisas que nós precisamos de ter. Deus tem isso para nós. Deus Amém. tem isso para cada um de nós. Amém. E estaremos juntos na madrugada de segunda para terça, às 3 horas da manhã. Venha você, venha o seu esposo, traga os seus filhos. Que Deus abençoe vocês grandemente. Temos sim, Lucilene, você pode nos enviar uma mensagem no direct, tá? Que a gente conversa com você. A irmã pediu a conta. Você pode nos enviar uma mensagem no direct que a gente fala com você, tá bom? Logo após aqui. Que Deus abençoe você e sua casa. Obrigado pela presença de vocês. Nós nos sentimos honrados de ter vocês conosco. Como é bom estarmos juntos, todos nós. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e Pai, que as doces e eternas consolações do Deus Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus, que ouve e obedece à voz de Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Que Deus abençoe. Amém. Um feliz domingo para todos nós. Amém. Em nome de Jesus.